Nesse vídeo a gente vai ver o que o Locke pensa sobre a linguagem, a resposta que ele dá para o problema do significado que a gente viu lá nos outros vídeos. Mais precisamente, a gente vai ver 8 teses que o Locke defende ou com as quais ele se compromete na sua teoria da linguagem. A primeira delas, que é bastante intuitiva, é que a linguagem é um instrumento, é um artefato inventado ou criado pelo homem. E esse artefato, como todo artefato, ele tem uma função. Então, para entender a natureza da linguagem, a gente precisa entender para que ela serve, qual é a função da linguagem, qual é a tarefa que ela se pretende realizar. Essa é a primeira tese do Locke. Para entender a natureza da linguagem, a gente precisa entender a sua função. E que função é essa? Essa função é a comunicação. Ou seja, a linguagem é um instrumento para a comunicação, cujo fim, cuja finalidade é facilitar a comunicação entre os seres humanos. Se vocês se lembram, isso está muito de acordo com a nossa concepção intuitiva, o que eu chamei de concepção da vovó no outro vídeo, que é justamente essa ideia de que a função principal, ou o propósito, a natureza da linguagem é justamente a comunicação, é facilitar ou permitir a comunicação entre os seres humanos. Mas o que exatamente a linguagem comunica? O que é comunicado pela linguagem? Ora, para o Locke, o que é comunicado são pensamentos. Como pensamentos são coisas privadas, elas estão dentro da mente, elas não são acessíveis, elas não são manifestadas por si só no mundo exterior, o homem justamente inventou a linguagem para poder manifestar esses pensamentos, para poder coordenar suas atividades em sociedade. O Locke é bastante explícito nisso, quando ele fala que a sociedade como nós a conhecemos, a cooperação que existe, toda a coordenação de atividades necessária para o nosso bem-estar, seria impossível sem que os nossos pensamentos fossem de alguma maneira comunicados ou transmitidos de uma pessoa para outra, de um falante para o outro. E justamente por isso o ser humano inventou esse instrumento fabuloso que é a linguagem, que é a capacidade de manifestar o pensamento em forma de som. E essa é a terceira tese do Locke, que a função da linguagem é justamente comunicar pensamento. E para comunicar o pensamento, nós usamos expressões complexas, nós usamos sentenças. E sentenças têm partes. Ora, o raciocínio do Locke parece ser o seguinte: se sentenças, que são entidades linguísticas complexas, expressam pensamentos, então as partes das sentenças, os componentes das sentenças, que são as palavras, devem expressar ou significar as partes dos pensamentos. Então essa é a quarta tese com a qual o Locke se compromete. A tese a respeito do que as palavras, que são partes das sentenças, significam ou comunicam, que são ideias. Aqui é importante fazer uma observação. A noção de significado para Locke é um pouco complicada. A gente vai ver mais para frente, numa interpretação um pouco mais sofisticada da tese do Locke, que na verdade o que ele entende por significado é um pouquinho diferente. Na verdade o termo em inglês é signify ou signification, em português seria significação. Ele usa o termo meaning, às vezes, que é significado no nosso sentido mais ordinário, mas o que ele pensa sobre isso é um pouquinho mais complicado e isso pode gerar algumas dificuldades interpretativas. E a gente vai ver isso mais à frente. Mas, por enquanto, a ideia básica é essa. Sentenças expressam pensamentos e, como sentenças têm partes, elas expressam ou significam as partes do pensamento. E quais são as partes e os componentes do pensamento? Aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. As partes e os componentes do pensamento são ideias. O termo ideia aqui é um termo técnico da filosofia do Locke. O Locke procura evitar definir exatamente qual é a natureza das ideias, o que elas são exatamente, mas o que quer que elas são justamente os componentes do pensamento, são aquelas coisas que são necessárias para o pensamento acontecer. Mais para frente a gente vai ver algumas maneiras de entender ou explicar o que são ideias exatamente para o Locke. Mas por enquanto basta enxergar ou olhar para as ideias como conceitos ou o que quer que sejam os componentes do pensamento, as partes dos pensamentos que nós temos. E essa é a quinta tese do Locke em relação à linguagem, que os componentes do pensamento são ideias, seja lá o que elas forem. E seja lá o que forem as ideias, seja qual for a natureza dessas coisas, o Locke era bem claro em relação a uma coisa. Ideias, assim como os pensamentos, são coisas privadas, elas estão encerradas, elas estão enclausuradas na mente, elas não saem, elas não se manifestam por si só para além da mente. Então elas não podem ser percebidas diretamente por ninguém além da própria pessoa que as tem. E essa é a sexta tese importante do Locke em relação à linguagem. Ideias são essencialmente, necessariamente, entidades ou coisas privadas, individuais. Não são acessadas diretamente por outras pessoas. A sétima tese do Locke é bastante simples, a gente já viu, que é a propriedade da arbitrariedade da linguagem.
ou seja, que a associação entre palavras e ideias é arbitrária. Eu poderia usar qualquer som, ou qualquer gesto, ou qualquer símbolo para significar ou para indicar uma ideia qualquer. Não existe nenhuma conexão natural ou intrínseca entre a palavra ou som e a ideia que ela significa. E por fim, a oitava tese do Locke é que as palavras não são intrinsecamente significativas, elas não têm significado por si mesmas. Palavras para ele são simplesmente sons que passam a ter significados em virtude de serem associadas a ideias. Então, como a gente viu aqui, a resposta do Locke para o problema do significado, que lembre, é o problema de explicar por que certas marcas ou sons possuem essa propriedade de significar algo, de terem sentido, é porque esses sons são associados a ideias. Então, justamente por isso, a gente chama essa teoria do Locke de semântica ideacional ou mentalismo, que tenta explicar o significado, o que é significado, olhando para dentro, para a mente dos falantes, e explica a propriedade do significado em termos de entidades mentais, a associação entre sons e o que existe dentro do crânio, existe dentro da mente dos falantes. Então é uma imposição da mente nos sons, uma imposição da mente nos sinais externos que faz com que eles tenham essa propriedade de significar algo. Isso é bastante plausível, é bastante intuitivo, é bem convincente, mas como tudo na filosofia, essa tese enfrenta vários problemas, várias dificuldades que nós vamos ver mais para frente.